Tá dando que você recusou, Lu. Tentar de novo. Muita calma nessa hora, que da outra vez foi a mesma coisa. Oi! Ei! Na hora que eu fui botar assim, ó, já estou aqui, você apertou sem querer. Eu falei muita calma nessa hora, porque da outra vez foi desse jeito, né? Eu fiquei tão nervosa, gente, porque eu não estava conseguindo entrar. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E minha filha, mãe, você tá online, calma. Eu falei, ai, meu Deus. E o engraçado é que cada live, Mel, a gente vai aprendendo um detalhezinho, né? Sim, Cada live a gente sim. aprende um pouquinho. Isso que é bom, No meu caso, eu tô né? aprendendo que é eu que tenho que chamar, gente, porque não dá, a minha internet não conecta. Eu não tô conseguindo fixar comentário, não sei por quê. Mas uma hora a gente aprende, Sim, sim. certo? Mas assim, ó, Certo. deixa eu te colocar um seguinte. Nesse botãozinho que tá escrito ao vivo aí pra você, tá vendo? Sim. Cor de rosa. Clique nele pra você ver o tempo da live. Entendeu? Pra gente ir marcando. Dê um clique nele, já viu? Vi. Pronto. Aí você fica monitorando aí pra gente não falar demais. Tá. Porque duas mulheres empoderadas falam demais. E eu falo muito mesmo, né? Já viu? Pois é. Então, vamos começar. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, moro em Salvador, Bahia, né? Mel já conhece um pouquinho. Nem sei se Mel conhece um pouquinho de mim, mas se não conhece, vai ouvir agora. Sou casada há quase 20 anos, né, com Anderson. Tivemos nossa primeira filha há 13 anos atrás. Luana foi completamente programada. E na minha gravidez a gente descobriu que Luana ia nascer com síndrome de Down. Então eu descobri ainda grávida. Depois de Luana, tivemos Luan, que Luan hoje tem 5 anos. Então temos dois filhos, Luana, de 13 anos, e Luan, de 5 anos. E desde quando Luana nasceu, eu sempre dizia que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, que eu queria fazer algo. Não sabia o quê, mas eu sempre queria fazer. E mesmo porque eu tive Assim, eu sempre lidei muito bem com a situação, né? Fora o susto que a gente leva quando descobre, mas assim, sempre encarei a situação com muita naturalidade, assim. E aí o tempo foi passando e eu fui vendo que eu precisava fazer algo, que não podia ser assim, encarar com naturalidade, ponto. Eu precisava fazer algo e comecei a sentir essa vontade de fazer algo. E aí, há 2 anos atrás, comecei a escrever um livro. Escrevi um livro, né? Meu bebê nasceu com síndrome de Down. Consegui levar esse livro para muitas pessoas no país todo. Muitas pessoas leram esse livro. Fiz o canal de Luana, Mundo da Luana Moreira, onde ela pode dançar, se apresentar, se aparecer do jeito que ela gosta. Tem um canal também no Instagram. E aí, aquela necessidade de fazer algo mais, de querer estar mais perto das pessoas, mais perto das famílias, das mães, dos pais, né? E aí, com essa pandemia veio, tudo na vida tem seu lado bom, né? E seu lado ruim. O lado positivo da pandemia foi que a gente conseguiu colocar em prática esse projeto, que é a Descoberta do Diagnóstico, que a gente está conversando com mães, para que essas mães possam estar compartilhando com outras mães, porque a gente precisa sim compartilhar nossas histórias, né? E aí, minha primeira mãe, que eu tive o prazer de fazer essa live, foi com Tati, né? E foi Tati que me apresentou Mel. Foi Tati que me falou, Lu, tem uma mãe que você vai amar e conhecer ela. É uma mãe que estimula muito o filho. Então, assim, você precisa conhecer ela. E foi assim que a gente se conheceu, porque eu acredito muito nas redes sociais, na conexão, né? E foi assim que a gente se conheceu. E a gente juntas vamos fortalecer cada vez mais. E através de Mel eu já conheci outras mães. E assim vai, né? Sim. E aí agora eu quero conhecer quem é Mel. Quem é Mel? Como é que Jorginho veio, a programação de Jorginho?
Conta um pouquinho pra gente aí, tudo direitinho. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou a Mel, mãe do Jorginho. Eu tive o Jorginho com 33 anos. Ele hoje está com 1 ano e 7. Foi uma gravidez bem planejada, né? Algumas pessoas sabem que o Jorginho foi fruto de uma reversão de vasectomia, né? Que a gente juntou dinheiro por 5 anos. Resumidamente, assim, a gente juntou dinheiro muito tempo para ter o Jorginho. Nós tínhamos o nome dele há 5 anos atrás, era o Jorginho. Então foi mais programado, né, Mel? Sim, foi algo muito esperado. Então era o Jorginho. Quando eu falava de um dia ter um filho, era o Jorginho que a gente queria. É o nome que meu esposo queria dar ele, né? E assim ficou, Jorginho. E aí a gente conseguiu fazer a cirurgia e ter o Jorginho e veio. Quando eu descobri que era o Jorginho, gente, eu passei mal. Foi uma emoção tão grande quando o médico falou, mãe, é um menino. Eu falei, mentira, não é possível. Eu não conseguia falar de emoção. E veio o Jorginho. Foi uma gravidez que não teve intercorrência nenhuma. Eu ganhei o Jorginho de 38 semanas. E aparentemente tudo bem, né? Tranquilo, fiz todos os exames, fiz ultrassom de TN, fiz ultrassom morfológico. E nada de constar nada. Nada. O Jorginho foi meu Kinder Ovo. A surpresa veio depois. E aí, quando ele nasceu, o bebê lindo, bem gordinho, coisa mais linda da minha vida. De primeiro, não foi diagnosticada a síndrome de Down, só no 5º dia que ele foi diagnosticado a síndrome de Down. A história foi mais ou menos assim, né? A gente ganhou ele, ficamos no hospital o primeiro dia, ele já foi pro banho de luz no primeiro dia, porque ele nasceu com amarelão, né? O pessoal chama de icterícia. É isso. Isso. E aí ele foi no primeiro dia pro banho de luz. Geralmente, aqui em São Paulo, não sei como funciona nas outras cidades. Eles colocam o bebê no banho de luz depois de 48 horas, porque dizem que o amarelão que dá antes das 48 horas, ele pode ir embora. Mas o que dá depois, ele fica, né? Então tem que ser tratado com banho de luz. Sim. E o Jorginho foi no primeiro dia pro banho de luz. E aí ficou, no segundo dia tiraram ele de mim, desceram ele pra... Ele não chegou a ficar na UTI e no berçário, ficou no meio termo ali, quase lá, tá? Sim. Entendeu? Muito alto nível. E a gente até então fala assim, pô, é bobeira, os antigos cuidavam disso com banho de picão, né? Mas aí o médico me explicou que tinha uma história que o sangue podia subir para a cabeça e dar algum tipo de retardo na criança. E fez umas explicações lá que eu nunca procurei saber por quê. E aí ele ficou comigo, tudo. Aí no quinto, e aí, nisso, antes de tudo, de eu descobrir a síndrome, eu descobri que o Jorginho teria um possível sopro no coração. E aí ele já estava lá na neonatal, né? E aí a médica olhando muito para ele naquele dia, tudo, e eu achando que era a questão do sopro que o Jorginho tinha. Sim. Eu lembro que quando eu fui dar mamar para ele, ela falou, posso olhar ele antes? Eu falei, pode. E ela olhou ele, aí eu lembro que ela olhou a mãozinha dele, olhou o pezinho. E o Jorginho nasceu com a orelha amassadinha, assim, sabe? Muito amassadinha, muito amassadinha. E aí eu lembro que ela olhou a orelhinha dele, olhou tudo, a boquinha. E aí ela me entregou no colo. E aí, quando ela me entregou o Jorginho, ela chegou com a notícia, assim, friamente, falando que eu tinha notado que ele tinha traços de uma criança deficiente. Gente, na hora, pra mim, foi um choque. Misericórdia. Não vou dizer que foi fácil, foi um choque. Primeiro, porque foi igual a gente tinha conversado, não é assim que dá uma notícia, né? Então, gente, eu não esperava, de jeito nenhum, assim, de todas as possibilidades que pudesse assim, me passar pela cabeça, a última coisa que eu pensava na minha vida é que eu seria mãe de uma criança com Down, né? Quando, de repente, nos ultrassons aparece, conta, você está ali meio preparado, e quando você não está preparado? De receber a notícia da forma. Sim. Então, eu comecei a chorar muito, muito mesmo, assim, desesperadamente. Gente, eu gritava, de tão desesperada que eu fiquei. E aí ela pegou e falou pra mim ficar tranquila, que é normal as mães reagirem daquela forma, e se eu não quisesse o bebê, tinha órgão no hospital que cuidava de adoção, que eu podia procurar, ficava no meu critério, procurar entregar o bebê para adoção. E eu falei pra ela que o fato de ele ter síndrome não mudava nada, mas é porque eu tava muito assustada, eu tava sozinha no hospital, eu fiquei muito inchada no pós-parto, e eu não consegui digerir aquilo. Da forma que ela me deu, eu não consegui digerir, né?
E aí passou, eu falei pra ela. Aí ela saiu da sala, assim, friamente, foi saindo. Essa médica, Mel, ela era obstetra ou pediatra? Ela é pediatra. Pediatra. Ela é pediatra. E aí ela ia saindo da sala na hora e eu chamei, falei assim, eu preciso dessa notícia pro meu esposo, mas como eu vou falar isso? Só que assim, eu agora falando calmamente, mas na hora eu estava muito desesperada, chorando muito. E ela disse assim, olha, chama ele aqui que eu conto. Simplesmente de as costas saiu. E eu fiquei lá, ninguém me consolou, enfermeira, nada, gente, ninguém. Aí eu liguei pro meu esposo, chorando muito, muito mesmo. Na hora que ele perguntou assim, na hora que eu atendi, ele atendeu o telefone, ele só perguntou o que foi. Eu falei, vem pra cá, agora. Ele nem perguntou por quê. Chegou lá em 20 minutos. Muito rápido. E aí, chegando lá, ela foi mais calma com ele, contou que tinha notado os possíveis traços de síndrome de Down no Jorginho, e que teria que fazer exame, explicou sobre o cariótipo. E eu lembro que meu marido, ele chegou no hospital, cruzou os braços assim, e ela falando com ele falou, tá bom, é só isso que ele tem? Ela falou, ele falou, tudo bem, eu posso levar ele embora? A preocupação dele era levar o Jorginho embora. Uhum. E assim, ela falou, não, pai, ele vai ficar não por conta da cardiopatia que ele tem, porque até hoje ele tem esse sopro ainda, mas tá assim, tá em acompanhamento, é um sopro inocente. Sim. Tá? Mas é por conta mesmo da icterícia que ele ia ficar lá. Ela disse que nem dá o dele no hospital, né? Isso pra gente. Sim. Pra mim, eu tava em choque ainda. E aí, tudo bem, ela explicou pra ele calmamente que ele teria traço, que ele ia ter um exame, que só o exame para dar certeza, mas que ela nunca se enganou. Quando ela bate o olho no bebê e acha que tem, tem. Sim. Tá bom. Aí passou algumas horinhas ele lá comigo, eu inconsolável. Ela falou que a gente estava de alta. Me chamaram, né? Eu subi pro quarto de cima, porque até então eu estava internada ainda. Eu estava internada ainda com ele. Então eles chamaram a gente e falaram que a gente estava de alta. Aí tá, felicidade, né? Como assim? O bebê não vai embora do nada, tá de alta? Só que aí, quando chegou na hora de assinar todas as papeladas, eu fui embora e ele ficou no hospital. A alta era só sua. Aí ficou meu coração no hospital, porque ver todas as mães sair com os bebezinhos no colo e você sair sem o seu bebê, sabe? Eu levei roupinha, eu fiz todo enxoval, eu bordei tudo à mão, fiz crochê nas fraldas. E eu não pude usar nada nele, porque ele foi por banho de luz de primeira, né? E lá embaixo também não pode usar nada, é só os olhinhos vedados, né? E a fraldinha, então não fica nada do bebê. O máximo que fica lá é o shampoo do bebê, pra eles darem banho, no caso, né? Eles pedem pra deixar. E aí eu fui embora, saí do hospital muito triste, porque todas as mães que saíram comigo, eu não lembro quantas em exato, mas saíram com os bebês no colo, menos eu. Eu saí inconsolável. Eu lembro até que, eu até comentei isso porque é uma coisa muito engraçada. Uma moça chegou até mim, assim, do nada, assim, veio, ela estava sentada lá na cadeira do hospital, e ela me deu um abraço, assim, sabe? Foi o primeiro abraço que eu recebi, assim, sabe? Parece que foi Deus que mandou ela ir lá e me dar aquele abraço, sabe? Quando você se sente abraçada por alguém que você nunca viu na vida. E ela me deu esse abraço e eu vim embora. Eu tava tão desesperada para ficar com o Jorginho ali, porque ela falou, olha, você pode ficar o dia todo. Pai e mãe pode ficar, pode dormir. Mas outra pessoa não, tem hora de visita e explicou tudo pra gente. E aí eu vim para casa, meu esposo já teria que ter voltado a trabalhar, porque ele voltou nesse dia que eu descobri a possível síndrome de Down do Jorginho. E aí eu vim para casa, peguei um carro, voltei dirigindo, estourei ponto. Aí tá bom, fiquei lá com o Jorginho. E aí, no outro dia, já no sexto dia, me deram um possível diagnóstico de que o Jorginho poderia ser vegetativo. Porque ele era muito dormioso. Comigo, ele era muito o quê? Dorminhoco, ele dormia muito, sabe? Ele tomava banho dormindo. Eu tirava a roupa dele para dar banho, porque como eu ficava no hospital o dia todo com ele, mesmo depois da alta, eu chegava no hospital 6 da manhã e saía de lá 11 horas, meia-noite. Eu ficava pouquinhas horas fora do hospital. E meu esposo também pediu pro patrão para ficar comigo, né? Porque ele viu que eu precisava de suporte. Então ele falou, olha, trabalhar para mim agora não dá, porque aconteceu algumas coisas, não contou na época, mas ela precisa de mim, mais do que o serviço. Sim. O patrão tirou ele para ficar comigo. E aí a gente ficava o tempo todo. Ele falou para mim que ia ficar comigo no hospital o tempo que eu quisesse. Só que o que ele pediu para mim foi para mim dormir em casa, porque como eu estava muito inchada, eu podia
ficar, tipo assim, ter que ficar no hospital e o bebê ir embora, e como é que seria? Então eu precisava estar bem para quando o bebê fosse embora, né? E ficava comigo, assim, ele chegava, ele me levava, me trazia para dormir em casa, me levava de manhã. Se eu falasse para ele 3 horas da manhã, eu quero ir pro hospital, ele me levava, sabe? Ele ficou mais 4 dias depois da minha aula. Então, quando me deram o diagnóstico de hiperatividade do Jorginho, foi um choque, porque como assim, bebê, né? Com Vegetativo, certeza. sopro. Eu falei, gente, eu não vou dar conta, é muita coisa para mim, né? E aí eu comecei a ficar desesperada. Desesperada. E nisso ainda, a glicose do Jorginho começou a cair muito, muito, muito drasticamente. A pediatra chamou a gente e falou, olha, mãe, se baixar mais um pouco, o normal para um bebê da idade dele, eu não lembro, acho que era 40. Se baixar para 40, a glicose, ele vai para UTI, vai ter que usar sonda, porque um bebê do porte dele não pode ficar com a glicose tão baixa. Isso. Porque lá na neonatal, os bebezinhos são muito miudinhos. E ele era o grandão de lá. Ele era o maiorzão bebê. Porque ele tava lá só por conta do amarelão mesmo, né? Não foi por conta de peso nem nada assim. E nisso ele perdeu muito peso também. Por não conseguir mamar. Lá ele não conseguia mamar. Depois que eu vim embora, né? E aí meu marido comprou bico de silicone, falou, não, a gente tem que haver algum jeito dele mamar. Comprou, chegou no hospital, olha, eu trouxe um negócio pra você, um bico de silicone. Eu tenho guardado até hoje esse bico de silicone. Comprou, foi um fofo. Me ajudou demais. Foi um apoio Importante, mesmo. né? Muito importante isso. Esse apoio do marido. Sim. E aí, resumindo, foi indo. No sábado, desligaram o aparelho do Jorginho, desligaram no domingo. Desligaram o aparelho do Jorginho e deixaram ele sem aparelho. Quando eu cheguei no hospital de manhã, ele já estava sem aparelho. As luzes ligadas mesmo. E aí, eu botei roupinha, dei banho nele, tudo. E aí, falou pra mim. Aí eu pensei, você tá de alta. Gente, uma coisa que eu nunca contei é que, assim, quando chegou, eu vim embora, deu o 6º dia, 7º dia, a gente foi pro hospital com o bebê gostoso. Saída de maternidade, a bolsinha dele. Eu falei, vai que uma hora ele tem alta, a gente já traz ele, né? Colocamos tudo no carro, mas nunca dava certo. Passava um dia, 2, 3. Aí no 4º dia ligaram tudo. E aí eu falei, eu acho que eu vou pra casa hoje. Aí o médico falou, antes você não vai, porque ele deu um nível muito alto de bilirrubina no sangue e tem aquele efeito rebote, mãe. Pode descer demais, a gente liga o aparelho, sobe demais, sobe drasticamente, sobe tudo de novo. Então a gente precisa observar. Amanhã vai colher exame de sangue nele. Se tiver tudo normal ainda, aí você vai embora com ele e leva ele embora. Falei, tá bom. Só que nisso eu fiquei no hospital até muito tarde. Eu falei, vai que, né? Acontece um milagre e tudo. E fiquei. E eu não contei isso ainda. Tinha um médico lá, meu esposo vai lembrar dessa história. O médico falou assim, mãe, vai pra casa. Vem amanhã, 10 horas da manhã, que a gente precisa conversar. Gente, foi um choque. Acharam outra coisa. Acharam outra coisa. Porque ele já tinha o diagnóstico da cardiopatia, da síndrome de Down, da vegetatividade. E o médico fala, vai embora e vem amanhã que a gente precisa conversar. Eu falei, pronto, não aguento. É bem mais coisa. Bem mais coisa. E aí a gente saiu de lá muito tarde. A gente saiu de lá mais de meia-noite nesse dia, porque eu não queria acreditar que eu vinha embora sem ele. Pra mim, na última hora, o médico ia falar, leva embora, sabe? Sim. E a gente conheceu um pai lá dentro, um casal. Eu já contei isso para algumas pessoas, que a esposa estava na rua andando, passou mal, teve bebê às pressas, e a bebê foi para lá e a mãe para UTI. Então a mãezinha não tinha contato com essa bebê. Então quem dava todo o apoio era o paizinho, que ficava lá o tempo todo com a bebê, tudo era ele. E aí ele ficou lá quando eu saí, vim embora bem tarde, e quando eu cheguei de manhã às 6 horas, ele já estava lá no hospital, com a bebezinha dele. E eu perguntei pra ele, eu falei, você dormiu aqui com a bebê? Ele falou, não, não dormi não. Meu esposo vinha mais atrás, porque tinha que ficar, tirar, até lavar a mão, botar aquela roupa toda, né, touquinha, tudo. Ele vinha mais atrás, tem que guardar celular, não pode entrar celular. É assim, um cuidado que eles têm muito grande, por conta de bactérias, os bebês são, né, não tem imunidade, então não pode entrar de qualquer jeito lá dentro. E aí, na hora que eu entrei, que eu perguntei, ele falou, não, eu cheguei aqui mais cedo. Eu fui embora, mas um pouco depois de vocês, e cheguei mais cedo para ficar com a bebê. O nome da bebezinha dele é Lavinha. E o nome dele é Moisés. E aí, eu perguntei para ele, ele falou, não, cheguei mais cedo. E aí, eu falei assim, meu bebê chorou muito? Ele falou, aí ele me contou, né, mais uma coisa. Que meu bebê adivinhava. Que eu ficava com ele o dia inteiro, ele dormia o dia inteiro. E quando eu ia embora, ele abria a boca a chorar.
Gente, eu vou contar para vocês mais uma vez. Chega a ser desumano o que eles fazem com os bebês lá na UTI. Não por conta de nada, eles podem até cuidar direito, mas os bebezinhos choram tanto e ninguém vai lá, ninguém vira o bebê de lado, ninguém sabe se o corpinho está doendo, ninguém sabe se de repente alguma sonda que o bebê tá incomodando, ninguém quer saber. Os bebezinhos choram, se esguelam e por conta própria eles ficam à volta, porque eles não pegam os bebês para acalmar. Né? E ele falou para mim que o Jorginho adivinhava, que quando eu vim embora, ele chorava, chorava. Eu falei, mas ele chorou muito? Tem enfermeira que faz uma chupeta com uma luva. Elas pegam a luva com um pedacinho de algodão, dá um nó, né, e põe na boca da criança para acalmar. Para acalentar, né? Isso, tem enfermeira que chega lá arrancando tudo, não deixa. Elas não gostam de chupeta, né? E aí ele falou para mim que o Jorginho geralmente ele abria a boca a chorar, mas não chorava muito. Que a enfermeira dava alguma coisa para ele tomar, que ele capotava e ia até outro dia. Aí foi outro choque. Gente, eu falo que eu descobri... E dava o quê, Mel? Então, ele falou que dava alguma coisa. Ele falou que não sabe dizer o que era que ela dava, mas ele falou que claramente viu que ela dava alguma coisa para ele tomar, que ele saía de lá e deitava e capotava, e até o outro dia. Então, ou seja, eu deixava leite pro Jorginho tomar. Eu tirava leite do meu peito, eu ordenhava. E no hospital, não é com bombinha igual em casa, é na mão, é sofrido. Cada gota de leite vale muito ali, né? E ela não dava, porque ele falou que ele dormia, né? E ela falou, eu vejo que ele dá. E ele falou, não é a primeira vez que ela dá. Ele ficou 4 dias lá. Sim. Então, ou seja, aí eu comecei mesmo em choque com tudo que estava me acontecendo, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, será que a vegetatividade que a médica fala que o Jorginho tem tá ligado a isso? Sim. Porque se ela dá alguma coisa para ele tomar, possivelmente é remédio. Porque ele falou que ele dorme, possivelmente é remédio. Né? E eu fiquei com isso na cabeça. Tanto que depois, até hoje, uma amiga minha esses dias me ligou e falou, você não processou o hospital? Eu falei, como? Eu não tenho provas. Era a palavra do pai, né? Contra a da enfermeira. Ela vai falar, não dei, ninguém tinha como provar. E eu tenho na minha cabeça que a médica não sabia que ela dava. Porque se ela soubesse, ela não me daria esse diagnóstico que ela deu. Sim. Eu penso comigo assim hoje que ela não sabia. E aí eu fiquei em choque e falei, não. Aí eu chamei meu marido e falei, amor, você não sabe o que eu descobri. Estão dando alguma coisa pro Jorginho dormir, então é remédio que ele tá tomando. Será que é por isso que ele dorme tanto? Será que é por isso que eles falam que o Jorginho vai ser vegetativo? Ela falou pra mim assim que eu ia trazer ele pra casa e ele depender de mim pra tomar um copo de água. Ao longo da vida. Eu teria tipo um bebê pro resto da minha vida. Sim. E eu fiquei... Vocês não têm noção do que eu vi isso, sabe? De um médico. Porque até então a gente não sabe se é verdade, né? Então, foi muito... E não entende, né? E não entende por que vai ser assim, né? Sim, tá sendo um mundo novo para você. Em todos os sentidos, em todos. Porque eu falei, poxa, é muito... Gente, de verdade, Deus sabe, eu tinha medo de não dar conta. Não dar conta, porque da forma que me falaram que o Jorginho seria, eu falei, gente, eu não vou dar conta. E aí, quando eu trouxe o Jorginho para casa, na segunda-feira ele teve alta. Aí ele ficou ainda molinho, a segunda, dormiu, ainda mamou naquelas. Na terça-feira o Jorginho acordou daquele jeito. Mas ele se esperneava, ele chorava, coisas que eu nunca vi. Tanto que assim, eu fiquei assustada. Porque eu falei, poxa, cadê o dormioco? Não dormia, e até hoje é assim, né? E aí foi assim, onde caiu minha ficha, sabe? Que de repente aquele diagnóstico de ser vegetativo podia ser por conta da medicação que ela dava para ele tomar. Sim. Por isso ele dormia tanto, por isso ele não mamava, né? De repente o leite que eu deixava para ele ia para uma outra criancinha e para ele não ia, ou era jogada fora, não sei. Coisas que a gente nunca vai entender o porquê, né? Coisas que eu nunca vou saber. É isso. E aí, quando foi que vocês tiveram alta? Demorou muito para vocês terem alta? Depois que eu tive alta, ele ficou mais 4 dias. Aí no fim que ele saiu. Certo. E aí, como foi, Mel, assim, a confirmação de que Jorginho tinha, de fato, a síndrome de Down? Vocês fizeram o exame lá no hospital, não foi? Isso, ele saiu do hospital com o exame colhido, só que demorou 60 dias, quase 60, acho que 59, 58, quase 60 dias mesmo para sair. Mas você já percebia alguma coisa nele? Você já percebia alguma coisa? Os traços do Jorginho, quando nasceu, era muito sutil. E a gente não tinha contato com crianças com síndrome de Down.
Hoje, a gente, Uhum. como mãe de crianças com Down, se bate o olho e fala, pô, Já diz logo, né? tem alguma coisa ali, né? A gente já percebe o Eu olhinho, a percebo de orelha, costas. Se tiver de costas, eu já digo logo. né? Tem criança que não tem nada, você fala, pô, aquela orelhinha, sei lá, e você vai conversar com a gente, né? E na época eu não tinha contato. Eu tinha uma amiga que tinha um filho, mas já era grandão. Então, assim, eu não tinha. Era só ele que eu tinha de contato. Sim. Ia na minha casa. Nossa, eu ia na casa dele. Então, era a pessoa que eu tinha contato. Era ele. E aí, o diagnóstico do Jorginho, quando eu peguei, foi outro choque. Porque a médica me chamou na sala de um hospital. Me colocou numa salinha, eu e meu esposo. Eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre a roupinha. Eu lembro a roupinha que ele tava no dia, o sapato, a meia, eu Uhum. lembro tudo que ele tava no dia. E ela pegou o papel assim e falou: vou ler para você, mãe, porque uma pessoa leiga não vai entender esse exame. Eu Essa falei: tá bom. médica foi a mesma que te deu lá no hospital, que falou com você? Não, já foi outra médica. Outra Certo. médica. Ou seja, duas médicas, duas profissionais diferentes que te deram o diagnóstico, né? Sim. A que me deu o diagnóstico da possível síndrome era uma, e a que leu para mim era outra. Me disseram Certo. até que era chefe do hospital. Eu não sei dizer, mas disseram que ela Sim, era chefe da pediatria do hospital. Aí eu subi certo. com ele na época no primeiro andar, desci até achar uma sala para ela conversar comigo. E aí ela me Sim. deu o resultado assim. Ela falou: olha, mãe, o seu filho ele é deficiente, procura um órgão e vai tratá-lo. Dobrou o exame e me entregou. Eu com o Jorginho no colo tava, porque assim, é igual eu falo, gente, até a gente pegar diagnóstico mesmo em mãos comprovado, a gente acha que o menino parece com todo mundo, a criança parece com todo mundo. Mas a gente não tá, né? A gente fala, não, imagina, de jeito nenhum. Mas aí, quando peguei o cariótipo, aí ela me explicou que ele tinha uma deficiência. Sim, que eu precisava tratá-lo. Foi assim a forma que ela usou comigo. E ela virou, e ela levantou da sala assim, virou para sair. E eu falei assim, eu comecei a chorar e eu peguei e eu vi, eu lembro que eu vi assim no exame que precisava ser repetido o exame, né? Porque o Jorginho tem a síndrome de Down mosaica. E depois que a Hum, gente vai entender que no mosaicismo eles repetem para comprovar se é sim, mosaico mesmo, pode ser livre, né? Tanto que ele repetiu esse sim. exame agora, ele vai pegar dia 21 agora, esse exame, esse novo cariótipo. E aí ela falou: não, mãe, ele é deficiente, procura um órgão para tratar ele, pronto. Virou as costas e saiu. E mandou só eu procurar assistência social do hospital, porque eu ia sair de lá com tudo encaminhado para a estimulação dele. E aí eu fui desnorteada, desnorteada. E meu marido, o mundo tava calado, ele ficou. Ele sempre foi assim, neutro. Para ele, a síndrome de Down do Jorginho nunca, é um detalhe. Nunca foi Aham, nada. Pra ele, nada. Para ele era nada. Eu lembro que que quando a médica maravilha. falou pra gente que ele teria possivelmente a síndrome, ele falou: calma, ele vai andar comigo para todos os lugares. Para onde eu for, eu vou carregar, não vejo a hora, calma. Só que a gente é mãe e entende de outro jeito, né? Da forma que falam, assim. É, E aí na sala de assistência social do hospital, aí a assistente social viu que eu estava muito em choque e o meu marido muito seco. Acho que ela não entendeu nada, acho que ela pensou que seria mais um pai que abandonaria uma mãe aham, social e falou assim: olha, pai, vai lá fora, assina todos os papéis que precisa para liberar as coisas do bebê, resumo de alta que eles falam, né? E que tinha que adicionar no resumo de alta dele a questão da síndrome de Down, encaminhamentos e tudo mais, que eu vou conversar com ela. E aí ela fechou a porta com a chave, e aí ela pegou, abaixou perto de mim e ela me deu um abraço. E ela falou para mim que Deus ele escolhe mães especiais para filhos especiais, né? Ele só escolhe as mães especiais para dar filhos especiais. E eu não entendia, eu chorava muito, chorava, chorava. E ela falou: olha, mãezinha, eu vou te falar uma coisa, de repente para você agora não vai ser nada. Só que assim, hoje, Lu, eu entendo o que ela falou para mim e eu uso muito essa frase, eu guardei para minha vida. Que ela falou que a gente não escolhe ter um filho especial, mas a gente pode escolher o amor que a gente pode dar para eles, esse a gente escolhe. A gente tem essa opção. sim. E ali eu falei: não, agora eu preciso ser forte mesmo, ela tá certa. Ela tá certa e vou sair daqui fortalecida. E para mim, síndrome de Down não vai ser nada e eu vou atrás do que precisar para estimular o Jorginho. Mas naquelas, né? A gente vai pensando que a gente é forte, mas a gente vê que a nossa batalha É. ainda continua depois dali. Não é só Mas falar, tô forte. você vê, Mel, que essa frase te marcou e vai marcar por toda a sua vida, né? Sim. Uma frase que para mim foi muito forte e que eu trago comigo dentro de meu coração e eu espalho isso para todo mundo é a frase assim, ó: Deus não escolhe os capacitados,
ele capacita os escolhidos. E eu me sinto assim, eu me sinto escolhida e me sinto que cada dia ele me capacita mais e mais e mais. Entendeu? Então, assim, mais capacidade eu tenho, mais inspirações eu vou tendo para a gente poder justamente tá juntas, né? Para estar se conhecendo mais. E por isso que para mim foi tão importante quando eu conheci a Associação Unidos pelo Amor, porque para mim foi uma conexão, né? Para mim foi Deus que me colocou nessa associação, que é a Associação de Mães de Crianças com Síndrome de Down. São mães, são pais que sabem disso, do que você viveu, que a grande maioria passou por essa mesma situação, passou por essa mesma frustração desumana de um profissional, né? Porque existem N formas de se dar uma notícia, em todos os aspectos, não só de um diagnóstico de síndrome de Down, como qualquer notícia, né? Existem N formas. Infelizmente, a maioria dos profissionais, ou minoria, não sei, né? A gente não tem um percentual disso, mas assim, escolhe da pior forma. E Mel, infelizmente, foi uma das escolhidas de ter sido de uma forma tão difícil, de uma forma tão desumana, né? De poder ter recebido essa notícia. Mas de contratempo, uma mulher forte, que se mostra todos os dias, uma mulher que se empodera todos os dias, que se encoraja, que busca realmente soluções para poder não ficar se vitimizando pela situação que aconteceu. Muito pelo contrário, se pega daquela situação, se fortalece para poder mostrar para a sociedade, mostrar para a humanidade que a gente pode mais. E ver que a gente não pode permitir que essas coisas perpetue aí pela frente, né? Que isso continue acontecendo. Então, por isso que eu acho que você é muito importante. Quando eu falo assim para você da Associação Unidos pelo Amor, a gente já teve a oportunidade de conversar, né, pelo WhatsApp, porque graças a Deus esse projeto tem me deixado unidas de tantas formas com as mães, né? A gente conversa tanto assim no particular. Então, assim, essa associação tem esse intuito da gente estar se juntando, sim, e a gente diminuir esse quadro de pessoas que falam de formas tão desumanas para os pacientes, né? Então, assim, qual é a intenção desse projeto? Eu vou falar um pouquinho assim, a Associação Unidos pelo Amor, quando eu conheci, juntou a minha missão de vida, o meu propósito de vida, com a missão da associação, com os objetivos da associação. E isso foi que eu achei lindo. E ainda para completar o nome, né? Unidos pelo Amor. O que somos? Somos realmente unidos pelo amor. Porque Deus é amor. E por isso que a gente está aqui junta hoje, né? Então, assim, a gente está com esse projeto aqui de lives, de mães, né? Então, deixo sempre o convite de mães que queiram realmente estar compartilhando sua história, que venha falar comigo no privado para a gente poder conversar e a gente compartilhar isso aí. E a gente está juntas levando um outro projeto, que é o quê? O projeto Diagnóstico com Mais Amor. Que a gente poder estar tendo essa ponte de hospital, de maternidade, com essas mães que estão recebendo esse diagnóstico, com esses pais que estão recebendo o diagnóstico. Porque do mesmo jeito que seu marido foi maravilhoso, seu marido poderia ter corrido diante do susto que ele recebeu, diante de um susto de um filho como foi que ele recebeu? Deficiente. Um filho com uma vida vegetativa. Então, assim, nem todo ser humano consegue ter um entendimento do que é isso. E olha que o diagnóstico nem era assim. Mas poderia ser. Mas tem uma outra forma de se dar um diagnóstico. Né? Então, assim, nada melhor do que nós, mães, que já passamos por essas situações, né? Já vivemos o momento da notícia, não importa se da forma positiva ou negativa, mas a gente já passou por esse momento e a gente dá apoio para essa maternidade, para a gente poder estar dando esse suporte para a maternidade, porque eu sei também que não deve ser fácil para um profissional, né? Não digo todos, porque talvez para essa que te deu a notícia foi muito fácil dizer de qualquer forma, mas para muitos profissionais, de repente, não é fácil dar uma notícia dessa. Né? Então, assim, a gente ser ponte, porque eles podem conhecer a teoria do que é a síndrome de Down, né? Do que, procure um órgão, procure a pai, procure não sei o quê, mas assim, e como o emocional dessa mãe, desse pai, né? Então, eu acho que a gente é ponte, sim, para esse projeto. E, claro, isso não vai ficar só aqui em Salvador, isso não vai ficar só aqui na Bahia, eu quero levar isso para o Brasil todo. Então, assim, eu, juntamente com as mães daqui de Salvador, a gente está criando, implantando esse projeto aqui em Salvador, mas a gente quer levar para o Brasil todo, porque isso não acontece só aqui. Isso acontece, você é de São Paulo, isso acontece em Minas, isso acontece no Rio, isso acontece
no Ceará, e acontece no Brasil todo. Na verdade, no mundo todo, né? Mas assim, a gente está falando aqui em nível Brasil, então esse projeto é para Brasil todo. Então, assim, eu convido a todas as mães, todos os pais que tenham interesse, que sintam no coração a vontade, o chamado de realmente fazer algo para que isso possa mudar, para que esse índice de receptividade de uma notícia dessa diminua, que seja uma notícia com mais amor, sabe? Que a gente diminua o índice de pais que abandonam suas mulheres, que abandonam suas mulheres, muitas vezes por má informação. Estamos nós aqui com essa missão de dar informação, né? E a gente não quer briga, a gente não quer guerra, a gente quer orientar, né? Então, assim, eu estou sendo muito bem aceita pelos hospitais que estou ligando, eu estou muito feliz de estar ligando, e a receptividade dos hospitais, eles estão muito satisfeitos com o nosso projeto. E eu tenho certeza que no Brasil todo vai ser assim. E vai ser uma parceria. E hoje eu fiquei até sabendo que a semana passada nasceu um bebezinho aqui em Salvador com síndrome de Down. Né? Então, assim, quero estar de perto acolhendo essa família. Eu e juntamente com outras mães da nossa associação, entendeu? Então, assim, eu sei que vai ser um projeto maravilhoso. E sei que Mel Costa está junto com a gente nessa associação e vamos estar propagando esse projeto aí para o Brasil todo. Certo? Mas aqui, chega de diagnóstico de síndrome de Down, que a gente já sabe que Jorginho tem síndrome de Down, a gente já sabe que todo mundo tem síndrome de Down. Bora falar aí desse guerreirinho que agora a mãe estimulou tanto e agora a mãe tá de cabelo em pé, de tanta estimulação que fez. Conta pra gente aí, Mel. Quanto tempo você começou as terapias de Jorginho? Quanto tempo ele começou a ir para as terapias? Fala um pouquinho aí pra gente disso. Ele começou a ir para as terapias com quase 3 meses. Porque quem é mãe de Down sabe que o cardiologista tem que liberar, né? Porque como tem a questão... E ainda mais ele que teve o problema do sopro, né? Sim, aí tem que saber se o sopro... Aí demora mais. Vai ter ganhos. De repente, a criança é um sopro que a criança pode cansar muito. Então, de repente, as terapias não serão feitas. Então, não será proveitoso. De repente, o mais indicado é a cirurgia primeiro, para depois as estimulações. Porque o importante é o bebê estar bem, né? Não importa quanto tempo ele começa, ele tem que estar bem para começar essa fisioterapia. Então, ele começou com quase 3 meses. E eu cheguei na paz, gente. Aí as fisioterapeutas falavam assim: mãe, ó, o bebê com Down, ele não senta antes de tal tempo, ele não anda antes de tal tempo. E eu fiquei assim: como assim, gente? Meu Deus, sabe? Assim, gente, uma frase que eu uso muito, que eu queria deixar para vocês, assim, de verdade, de coração, é que o diagnóstico nunca será o destino final. Nunca, sabe? Eu falo para todas as mães que me procuram todos os dias, assim, procurando, assim, ajuda com estimulação, ou alguma dica, ou alguma coisa, que acreditem no filho, sabe? Porque às vezes ele fala assim, pô, o bebê só vai sentar com 1 ano. Às vezes ele senta com 2, às vezes com menos. Então, é importante respeitar esse tempo deles, né? Tem bebezinho que é mais comprometido pela síndrome, né? Pela sintonia. Então, a gente tem que respeitar, sim, né? Essa questão do bebê. E o Jorginho, ele começou muito cedo. E eu, assim, eu não ia só pelo que eu ouvia na PAI, eu procurava na internet. Vivia procurando coisas assim, como estimular o bebê a sentar? Falei, é assim que estimula? Tá. Gente, a PAI é só um pontapé inicial. Porque eu falo assim, quando a gente vira mãe, principalmente mãe especial, independente da patologia do nosso filho, a gente vira fisioterapeuta, né? Porque assim, eles são só... Eles direcionam a gente, mas os fisioterapeutas somos nós, é nós que estamos com ele 24 horas, e temos meio que a obrigação de ensiná-los tudo que eles vão aprender ao longo da vida. Né? Então, assim, fisioterapeuta e fono, né, Mel? A gente vira fono também. Gente, eu virei engenheira. Quem procurar no Facebook, no Instagram do Jorginho aí, tem uma escada que eu e minha mãe fez a escada. Eu vi essa escada. Gente, sigam o Mel aí. Sigam o Jorginho aí, que vocês vão aprender tanta coisa, é tanta novidade, que na minha época não tinha isso não, viu? Eu não tive uma Mel para me ajudar. Jorginho começa a andar, gente. Aí eu via que ele tinha alguma coisa errada no quadril. Eu falei, gente, eu não conseguia ainda, o convênio dele até então não cobria certos exames, né? Sim. E eu comecei a entender, assim, vendo na internet, que eles tinham que fazer uma ultrassom do quadril, porque eles podiam ter... tem um nervo que aqui é bagunçadinho, ali também. Eu falei, então peraí. Se o treino para isso é subir escada, fazer rampa e tudo mais, falei, eu tô com a faca e o queijo na mão. Liguei pra manhã, falei, manhã, vem aqui e vamos construir... Bora fazer uma escada.
É. Minha mãe chegou aqui no outro dia cedinho, já estava na época da pandemia. A bichinha ficou lá fora na garagem, ele dentro de casa, para ela não ter contato com ele. E assim fizemos um escado. No outro dia eu pintei, encapei com EVA. Gente, eu sou a louca do EVA. Eu arrumo tudo para fazer de EVA. Eu amo EVA também. Eu faço bichinho de EVA para estimulação dele de fono e reconhecimento de bichinho. Então, assim, a gente vira fisioterapeuta, engenheira, fonoaudióloga, a gente vira tudo, né? Eu vi a do elefante, você fez uma. Eu vi ontem uma do elefante, né? Que você botou no beicinho com a trompa. Fiz, falei, gente, eu tenho tanta coisa aqui de EVA. Eu encapei papel higiênico colorido para ele colocar as bolinhas no papel, assim, sabe? Para ele reconhecer cor, coordenação motora. E por aí eu vou. Eu passo pesquisando, assim, o que eu vejo, que falo, dá certo, vou fazer. E por aí, e a minha linha de raciocínio é essa aí, sabe? Uma vez eu ouvi, até me chateei muito na época, quando me falaram que eu estimulo o Jorginho em excesso. Que eu tinha que desacelerar com ele. Sim. Só que eu acredito assim, Lu, que não existe excesso quando a gente faz com amor. Quando a gente faz a criança brincar, gente, estimular... Tá brincando. Isso. O que eu penso, assim, hoje, depois que toda a minha mágoa passou, é que não existe excesso. A gente pode fazer isso brincando. Estimular a criança não é só sentar ela numa cadeira e falar assim, senta aqui, você vai fazer a letra do alfabeto inteira. Gente, amarrar um sapato é uma estimulação. Comer sozinho é uma estimulação. Escovar os dentes é uma estimulação. Ensinar o que é um sapato, um controle, beber uma água é uma estimulação. Tudo isso é uma estimulação. Eles vão levar isso para o longo da vida. Eles vão ter que aprender a comer, a beber água, a escovar os dentes. Por quê? Porque essa independência que eles precisam ter é muito importante para eles, como pessoa, né? Sim. Então, assim, eu passei a ver isso. Tem gente que fala assim, pô, ele é muito pequeno. Mas ele aprende, sabe? Eu falo, e ele não brinca o tempo todo? Então, se ele brinca o tempo todo, é utilizar brincadeiras que vai ajudar no desenvolvimento dele, né? Sim, eu falo assim, aqui em casa, que o Jorginho já pode morar sozinho, porque ele aprendeu a jogar fralda no lixo. O Jorginho quase não usa mais fralda. Ele tá saindo das fraldas, né? Só usa uma fralda por dia. É um orgulhinho pra mim, esse menino. E aí eu falo pra ele, olha, sua fralda é você que vai jogar no lixo. Pois, gente, ele sabe onde é o banheiro, ele abre a porta, ele abre o lixinho e joga dentro a fraldinha. Então isso é uma estimulação. E ele leva na brincadeira, porque a gente bate e nossa, pega ele, joga pra cima e dá beijo. Então, e é importante isso, né, Mel? Você reconhecer, bater palma, porque eles gostam disso, o reconhecimento. Quem não gosta de um reconhecimento, né? Sim, o Jorginho tem hora que ele faz coisa errada, ele olha pra mim e faz, ei, eu falo, não tem erro, você fez errado, não tá certo. E ele fica, ei, até a gente bater palma, a gente tem que bater. E eu falo, não vou bater, porque tá errado. Então ele tem que aprender o que é certo e o que é errado, né? E tudo pra ele é certo. Então, assim, nessas brincadeiras, a gente acaba estimulando a criança de uma forma que eles nem percebem que estão sendo estimulados. E que pra gente é um ganho muito grande, né? Com certeza. Eu tô lendo aqui, uma mãe tá colocando aqui, Andressa Guaraldo. Me fala da sua vontade, Mel, fala da sua vontade de ajudar a dar notícia para as mamães que estão descobrindo a especialidade dos filhos, pois acho incrível esse seu sonho. Ela está aqui te perguntando, Mel, para você falar da sua vontade de ajudar. Eu acho que é esse sonho que estamos aqui conectadas, né? Eu acho que é um sonho de toda mãe de estar compartilhando, principalmente aquelas mães como a Mel, que passou de uma forma tão desumana, né? Uma forma tão difícil como foi a forma que você recebeu. Então, mais do que tudo, Mel é uma dessas mães que querem sim abraçar, assim como eu, né? Abraçar esse projeto. E convida todas as mães, ou com o diagnóstico de forma positiva ou negativa, a gente tem que estar junta. Certo? Amiga, sim. E me conta aí, Mel, onde é que você busca essas ideias todas, mulher? Porque eu nunca vi tanta criatividade. Quando a gente para entrar no seu Instagram, no Facebook do Jorginho, que misericórdia, é tanta criatividade de brincadeiras, porque assim, eu não levo nem como estimulação, eu considero como brincadeiras. Porque eu vejo a atenção que ele faz ali, aquela brincadeira mesmo que você fez da lata, que você pegou uma lata de mucilon, né? Colocou fitas dentro ali, a cara dele brincando, aquilo pra ele ali, ó, tava tirando de letra. Então, assim, eu não posso dizer que aquilo ali tá prejudicando ele. Ele tá fazendo com o maior amor. Quando ele não quer fazer, ele diz, não vou fazer, se dana mesmo e pronto, para. Não quer fazer. Eu falo muito pra ele, eu falo, quando você não quiser fazer mais, não precisa.
E ele Sim. simplesmente levanta e sai. Gente, eu tenho vídeos comigo no meu celular, que eu nunca postei, que no meio da estimulação ele levanta e sai. Eu falo, tá bom, É, para. pois é. Mas A gente assim, não vai puxar ele e botar para fazer, né? sim, porque senão fica chato. Tudo que é Mas eu chato de achei fazer, bem legal essa da lata, Mel. Eu sou o é tipo porque de pessoa assim que eu amo reciclagem. Eu adoro tudo que assim, para jogar fora eu tenho que separar meu lixo. Então eu fico vendo assim, o que é que eu vou fazer com isso? Lata, eu amo lata. a minha E eu filha tá achei brigando ótima comigo. essa estimulação. Eu achei A ótima essa estimulação. É muito legal. A Júlia tá brigando comigo porque eu tinha assim, um monte de cartela de ovo. Ela me Ah, fazia tanta bagunça. Gente, no quarto dele, atrás do berço, tem uma caixa cheia de bagunça minha lá dentro. Mas é assim, é rolo de papel. Eu falo, gente, não joga fora os rolos de papel, eu quero. meu marido disse que um dia vai me botar para fora, só vai ter coisa reciclada aqui em casa. Meu marido nem liga, ele dá risada, porque assim, eu sempre apareço com uma nova. E essa da latinha foi assim: eu vi uma estimulação na internet chamada cama de gato. Ah, Vocês vão quiserem fazer com os filhos, procurem lá, cama de gato. Você pega um cesto, coloca brinquedos e passa um monte de fita para a criança tentar pegar. Só que o Jorginho, ele é muito ligeiro, ele vai já matou de cara aham, assim, a fita. Eu falei, eu tenho que dificultar para ele, porque eu penso assim, Lu, que se ele pode fazer naquilo que eu proponho, eu vou dificultar um pouquinho. Eu sempre testo o claro. Jorginho dessa forma. Eu sempre Sim. vou dificultar um pouquinho. Bom, se ele consegue fazer isso aqui, amanhã eu vou dificultar um pouco mais isso aqui. Quero ver como é que ele sai. Eu testo ele assim. E aí eu peguei, botei, ele foi, pegou a fitinha, pronto, acabou. Aí eu peguei a lata de mucilão e falei, bom, esse negócio de empurrar a mão dele, porque tem criança que tem medo, né? Aquele negócio do medo, a Aham, curiosidade, então eu vou fazer alguma coisa. Coloquei alguns brinquedinhos lá dentro, eu não lembro o que foi. Na época eu saí pegando assim, giz de cera, saí jogando lá dentro. aham, E passei aqueles elásticos de dinheiro. Falei, isso aqui é difícil de tirar, fiquei tentando puxar porque é duro, né? Aí uhum. eu peguei ele e falei, olha aqui. E eu gravei naquele dia, assim, eu não tinha treinado com ele antes, porque o meu intuito é esse. É ver a curiosidade dele de fazer. Falei, vem cá, toma aqui, pega pra mamãe. E ele tentou, 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 até que ele foi, deu um jeito de tirar o elástico e pegou os brinquedos de dentro. Falei, olha isso, gente. Ah, não. Só que assim, uma coisa que eu trabalho muito com o Jorginho é a questão da concentração. Até Sim. uma dica que eu deixo para as mães. Para a criança fazer a atividade, ela tem que estar concentrada naquela atividade. E você tem que tentar brincar, pegar o ponto fraco da criança, que é a brincadeira. Eles gostam de brincar o tempo todo. Sim. Então, Jorginho, eu percebo que, assim, na época eu não sabia que existia motricidade fina e grossa. Para mim, tudo era coordenação motora. Eu não Tudo igual. sabia que Aham. existia diferença. Eu também não sabia, não. E aí eu fui procurando esse negócio de motricidade fina. Mas o que é motricidade? Para começo, gente, a coordenação Uhum. motora. São aquelas mais Sim. delicadas, que é para você, por exemplo, é como se fosse pôr Movimentar a os dedinhos, cereja do né? bolo, né? Pôr a cereja do bolo. Tem que ter aquela delicadeza, senão você pá no bolo e estraga tudo. Então eu comecei a procurar essas coisas. E eu comecei a perceber que o Jorginho se concentrava muito nesse quesito de ficar colocando. Uma vez eu vi na internet, eu não lembro onde foi, uma mãe deu palitos para a criança colocar no paliteiro. E eu Sim. comecei a perceber que ele tentava e tentava e se concentrava muito ali. Eu falei, então assim, tudo que envolve coordenação motora fina, prende a atenção dele, porque enquanto ele não consegue fazer, ele fica ali tentando, tem hora que ele se estressa e joga para lá. Sabe? Mas aí ele mesmo foi se testando, procurando e vai fazendo, fazendo. Aí eu falei, pô, aí eu peguei um dia, tava aqui e falei, peraí, eu vou fazer alguma coisa pro Jorginho. Já que ele ama colocar palito no paliteiro. Ele Ah, ama. Aí eu peguei um macarrão de espaguete, peguei uma seringa, falei, isso aqui é fino, eu vou tentar. E peguei a parte de baixo, aquela parte que faz assim pra pôr remédio. sim. Eu colei uma fita durex ali embaixo, cortei os macarrão bem pequenininho e dava pra ele, pra ver se ele fazia isso aqui. Eu vi uma vez uma moça falando que essa questão de ensinar para a criança a pinça, esse negócio de fazer assim, será importante, porque quando ele for para a escola, para ele pegar uma caneta, ele tem que fazer isso, né? Isso. Então, quanto melhor aprimorado tiver essa pinça, melhor será o processo de alfabetização daquela criança. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Então, se o caminho é esse, vamos embora. E fui assim com o Tá bom. Jorginho, e ele foi, pegou o macarrão e ele tem uma mania que eu. Gente, eu não gosto, mas parece que é o que concentra ele, de fazer besourinho. Ele fica assim, sabe? Oh, meu Deus, é linda demais, eu vi. E aí ele liga esse A gente, caminhãozinho. a gente aqui chama de carrinho, fazer carrinho. Eu chamo de besourinho. Fica fazendo, e foi, e colocou. Eu falei, gente, como assim? Não é possível. E fez, assim, me surpreendeu. Então, assim, eu fico procurando na internet, mães que eu vejo que faz com os filhos até maiores, eu falo, bom, vamos ver se ele já faz, quem sabe, né? Eu até montei Sim. uma caixa montessoriana para ele, que a única coisa que ele conseguiu dessa caixa foi abrir o zíper. Só. Porque eu coloquei, sabe aqueles negocinhos de leite que você roda assim, o leite?
Eu cortei, Ah, coloquei na caixa, coloquei zíper, coloquei elástico para prender assim no botão. Eu fiz um monte de coisa. Coloquei coisas, palitos para enfiar legal. tipo uma bolsinha, sabe? Ah, Era eu muito não vi pequenininho. esse, não. Eu vi o É da muito seringa, ele colocando assim, ó. Que deu vontade de morder aqueles dedinhos tudo. Ele colocando Gente, vejam lá aí no Instagram do Jorginho para vocês verem que dedinho. E ele colocando e na concentração, e ó, esse e só no besourinho carrinho, só cuspindo tudo. bonitinho, porque assim, tudo que ele pega agora no chão, se for um grão de arroz, de milho, ele vem com o dedinho para me dar. Assim, é tão bonitinho. Você Agora, falou aí, milho, tem outro exercício também que você faz muito com ele, que é justamente desse do dedinho, que é pegar milho, né? Pegar feijão. Que o quanto esse exercício é importante, né, Mel? Da eu fiquei ponta dos sabendo, dedos. que era para trabalhar a pinça também. Aí eu falei para ele, Isso. coloca num copinho, dei um copo para ele colocando. Então assim, ele pegava com muita facilidade e jogava no copo. Aí eu falei, vou dificultar. Eu sempre penso na dificuldade do exercício. Isso. Aí eu peguei Mas um tem que copo ser. de um buraquinho assim menor e falei para ele, toma, pega aqui. Ele pegou o milho, ou foi o feijão, não lembro o que ele pegou o copo com a própria mão e colocou. Eu falei, gente, não, eu peguei ele, mas eu mordi tanto, gente, tanto. Quer ver, Mel? Um exercício que eu fazia muito com Luana, eu aprendi com a fono dela. Ele vai gostar desse. É de brincar com a língua, assim, ó. Ele tá nessa. Porque esse movimento da língua fortalece a língua. A gente faz para ele, ele começou a imitar, ele fica. Porque assim, tem essa força, né, da língua, isso é muito bom, porque a gente precisa desses exercícios, né? Tanto fono como de fisioterapia também, justamente para poder lá na frente, porque às vezes a gente não percebe o resultado agora, mas lá na frente você vai ver o resultado. Muita gente me pergunta, né? Que Luana fala bem, que Luana tem uma boa dicção. Eu acho que os exercícios de fono fortaleceu muito, entendeu? E esse exercício da língua é fantástico, entendeu? Sim, porque Fantástico, nessa questão fantástico, de fantástico. trabalhar, nessa questão de motricidade, de coordenação motora grossa, fina, gente, a questão da fala também é muito importante trabalhar com E eles, né? Por isso que eu falo para muito. vocês assim, estimular não é só sentar, vamos cantar a musiquinha do seu Lobato, que usam muito, né? As fonos aqui usam muito o Ah, seu Lobato. ah. É também sentar eles e falar, tipo, olha, papai, mamãe, né? Tem aquele Ele direcionamento. precisa ouvir muito, as crianças precisam ouvir muito. A fono Porque ensina assim, muito a com fala é isso, né? ó. Ela fala, coloca a mão aqui que tem a veia, que vibra. Eles... E o Jorginho, Isso. quando eu falo, filho, cachorro, ele já vem com a mãozinha aqui. Ele sabe que. É. Então, assim, é muito legal, porque parece que ele já sabe o que tem que fazer. Né? A gente precisa conversar muito. Eu falo assim, ó, que uma fono muito importante na vida de minha filha foi minha mãe. Porque quando Luana nasceu, eu morava com meus pais, né? E aí minha mãe é muito conversadeira, né? Conversa demais. Minha mãe fazendo almoço, ficava com ela, eu ia trabalhar, a Luana ficava com minha mãe. E aí minha mãe fazia comida, botava ela na cadeirinha e ficava falando. Vovó hoje tá fazendo feijão. O que é que bota no feijão? Carne, calabresa, tomate, cebola. As vizinhas todas diziam que já sabiam o que é que ia ter de almoço lá em casa. Porque minha mãe fazia almoço e contava para Luana. Então, assim, isso é muito importante, a criança tá ouvindo. Porque a gente fala aquilo que a gente ouve. Então aquilo Sim. ali vai processando, né? Então, assim, Luana, o dia a dia dela era esse. Ouvindo que minha mãe estava cozinhando. E isso é uma grande estimulação. Parece ser bobagem, mas não é. Uma coisa que eu brinco muito com o Jorginho é assim, várias musiquinhas do Pintinho Amarelinho, que ele gosta muito do Pintinho Amarelinho. Ele sabe a coreografia inteira. E a coreografia da cabeça, que a gente fala a cabeça, a orelha, né? Onde está sua boca? Sim. Mostra a boca. E aí tem hora que eu tô, cabeça, orelha, boca. Aí eu já começo, meu pintinho amarelinho, para ver se ele associa. Aham, Enquanto ele tá aqui, ele já eu muda. sei. E é bonitinho de ver. Mostra ele, tá aí do seu lado. Mostra ele aí pra gente, Mel. Ele tá aqui chorando porque ele quer assistir desenho, gente. E o desenho tá demorando de começar e ele fica bravo. Mas olha aqui, gente, que coisa mais linda do mundo. Mais uma vez com a camisa igual da minha mãe. Meu Deus, mostra aí essas camisas que você só faz botar a gente com água na boca. E ó, com a camisa igual da minha mãe. Jorginho! Olha lá, ó. Vamos riscar. Vamos riscar aqui, ó. Olha lá, tia Dá Luciana. um tchau de tia. Dá um tchau. Ó, ó o carrinho. Ele tá nervoso porque ele quer assistir desenho, gente. Quando ele tem que ficar quieto, de vez em quando eu coloco um desenho pra ele, sabe?
E ele tá, ó como ele é aplicado na escola, ó. Ele risca olhando pro nada, ó. Ó, e ó a língua, Riscando tudo aqui, ó o ó. carrinho. Tô vendo, risca tudo. Coisa linda. Olha Deus aqui, abençoe você, manda um lindão. beijo pra tia Luciana, manda um beijo. Fala beijo, fala tchau, beijo. Dá um Tchau, tchauzinho. tia. Olha. Ele tá se vendo aí, ó. Olha o charminho, ó. Ó, meu Deus do Coisa céu. linda. Manda um beijo pra ela. Fala beijo. Manda um beijo. Ele tá aqui, ó. Porque quando ele tem que ficar quieto, é desenho. Eu Porque sei. senão, gente, ele desmonta essa casa inteira. Aí eu deixo, né, assistir desenho um pouquinho. Pra ele ficar Vem cá, quieto. Mel. Teve uma estimulação que eu vi você fazendo com o Jorginho que eu achei bem legal, que foi você soprando bolinha de sabão, né? Que parece ser tão simples. Qual é a criança que não gosta de soprar bolinha de sabão, né? E assim, eu vi você fazendo a bolinha de sabão e ele encantado com as bolinhas. É porque essa estimulação, quando eu recebi ela, falaram pra mim fazer ela assim, com musiquinha. Quando a musiquinha Sim, parar, eu vou estourar as bolinhas. Só que assim, é o que eu falei, de respeitar o tempo. O Jorginho é muito pequeno. Então, por mais que ele faça coisinhas assim, que a gente vê que é de criança maiorzinha, mas eu tenho que entender que ele sim, é um bebê, né? E aí com eu comecei a certeza. pesquisar na internet, eu comecei a pesquisar sobre a estimulação. O que a bolinha de sabão proporciona para uma criança. E eu Sim. comecei a ver que além daquele negócio de ser legal, da criança gostar, de ficar fissurado por bolinha de sabão, tinha uma grande estimulação por trás da qual eu desconhecia. Até então eu falei, não é possível, né? Que tenha tudo isso. Eu até anotei aqui para vocês verem que, ó, a bolinha de sabão, ela estimula a elevação dos bracinhos, porque ela tem que fazer isso para poder estourar as bolinhas. Ela Aham, estimula o equilíbrio, tanto da criança sentada, se a criança não anda ainda, ela fica sentadinha, ela tem que fazer isso. Então, automaticamente, ela tem que se equilibrar, né? sim. E quando a criança está em pé, também estimula esse equilíbrio dela, porque ela vai olhar para cima, ela pode desequilibrar e cair. Acontece, né? Trabalha a função manual e bimanual, que é a de estourar a bolinha. O Jorginho usa muito o dedo, ou ele começou a fazer assim agora, né? A função bimanual. Também trabalha a corrida e o salto. Tem criança que gosta tanto que fica até eufórica que pula, né, para poder estourar essas Sim. bolas. E também trabalha as noções de direção, posicionamento do corpo no espaço que a criança está, e também a questão da lateralidade, da criança correr, e também a questão do sopro. É muito importante o sopro para fala, né? A gente treinar Sim. essa questão de soprar a bolinha de sabão. É uma coisa que eu treino muito com ele que ainda não saiu, mas vai sair. É colocar um barquinho dentro de uma bacia de água para ele assoprar, sabe? Porque ele vê o barquinho indo e ele sabe que é com sopro que o barquinho vai. Sim. Não saiu ainda. Legal. Mas é bem legal essa também. Então, assim, nessa estimulação eu comecei a perceber que tinha tanta coisa por trás. E comprei até um negocinho de bolinha de sabão para ele, que é super baratinho. Acho que eu paguei R$ 2, R$ 2,50. Isso é. Ele ama, ele vive pra cima e pra baixo esse negócio. Tem hora que ele pede pra gente bolinha de sabão, gente. Ele ama. Você vê que são brincadeiras que toda criança gosta e é tão simples para a gente poder fazer em casa. Sim, é uma No estimulação nosso dia a muito dia. legal, trabalha muita coisa e ó, é uma brincadeira. Pois é. Ai, Mel, que legal. Ó, eu volto no tempo, sabia? A gente vai falando assim, eu vou lembrando com Luana. Eu não lembro bem assim as brincadeiras que eu fazia, mas eu gostava muito de estimular, principalmente a língua. Eu me preocupava muito com a questão da língua. Então, assim, a estimulação é importante. Então, assim, a gente não pode ficar de braço cruzado. Não. Né? A gente não pode mesmo ficar de braço cruzado. A gente precisa. A internet está aí hoje a nosso favor. Tem um bocado de dica. É pensar no futuro, né, Lu? Porque assim, hoje eles são Pois bebês, é. mas daqui a pouco eles. E outra, gente, é o que eu falo, a gente não vai viver pro resto da vida. Vai chegar uma Isso. hora que nós vamos embora daqui, né? E como será que eles vão ficar? Né? Isso. Eu falo assim que eu não transfiro para minha filha mais velha a A responsabilidade responsabilidade. de criar o Jorginho quando eu morrer, né? Ele vai Sim. ter que saber se virar. Então, assim, eu trabalho hoje para isso, para que o dia que eu for embora, ele tenha condições de lavar a roupinha dele, morar sozinho, casar, ter filhos, Com dirigir. certeza. Eu preciso para isso, sabe? E E vai. nós temos só 20 segundos agora. 20 segundos? Então, ai meu Deus, então eu quero que você deixe um recadinho hoje para as mães e pais que tem um filho com síndrome de Down, que está nessa pandemia aí, o que fazer?
Não vai esperar física, não vai esperar fono. O que faz um pai e uma mãe dessa? Gente, é procurar a internet, tá aí. Nós estamos aí, procurem a gente, nosso Instagram.